Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós tivemos a oportunidade, o Brasil todo, de assistir à manifestação de domingo último, dia 16 de agosto. Eu posso, senhor presidente, fazer um relato um pouco mais detalhado e minucioso, porque estive também na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 15 de março, depois no dia 6 de abril e agora no dia 16 de agosto. Local onde escolhi para poder ali ouvir exatamente o sentimento da população brasileira, porque São Paulo nós sabemos que é uma cidade que tem uma característica ímpar. É uma cidade que aglutina ali pessoas que vêm dos mais variados rincões do nosso país. Posso dizer que de todos os estados do Brasil estão ali representados. E foi isso que sempre me chamou a atenção. Desde o primeiro dia da movimentação, da mobilização que foi feita, encontrei ali amigos ou pessoas que se apresentavam do norte do país, do nordeste, do centro-oeste, sul, sudeste, enfim. É um momento onde você tem uma radiografia do Brasil, é exatamente ao estar ali numa mobilização na Avenida Paulista. E a gente passa ouvindo as pessoas. Eu não fui ali para subir em nenhum trio elétrico para fazer pronunciamento. Não. Eu fui ali como um cidadão. Os responsáveis pelos eventos, ou pelo evento, eram aquelas entidades e associações próprias que estão debruçadas com essa finalidade de organizar essa grande mobilização espontânea da sociedade brasileira. Ali é um movimento popular, não é partidário. E, como tal, eu estive lá com a minha família, com a minha esposa, meus filhos, meus amigos. E assim, caminhando, eu pude perceber bem o que mudou, senhor presidente, do dia 15 de março para o dia 16 de agosto. Eu acho que essa é, sem dúvida alguma, a análise que mais me impressionou. No dia 15 de março, o que nós assistimos era a população indignada diante de um fato onde o Brasil assistia o maior escândalo de corrupção, não a maior escala de corrupção já feita no país, a maior prática de corrupção existente em todo o globo terrestre. Nunca tivemos nada com a extensão da corrupção, com o que fizeram junto a Petrobras, Eletrobras, BNDES, fundos de pensão, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, enfim, dilapidaram o patrimônio que é a construção do povo brasileiro. Mas com isso, existia aquele movimento de indignação, de buscar uma resposta para tudo aquilo. Agora, o que é que nós assistimos, senhor presidente? É um olhar com um certo grau de tristeza, de inquietação, de desassossego no espírito daqueles que lá estavam, dizendo: nós não sabemos mais o que fazer, a situação cada vez aumenta mais, o processo de corrupção, mas junto com ele também a crise chegou na casa das pessoas. Esse período de 5 meses mostra claramente que o governo não tem condições de governabilidade. Porque se fosse uma crise única e exclusivamente motivada por interesses ou por objetivos políticos partidários, essa movimentação não teria capacidade de durar 5 meses. Essa é a diferença. Lembrem os senhores de junho de 2013. Junho de 2013 nós tivemos também mobilizações no país todo, mas não tinha um foco, não tinha uma meta, não tinha um objetivo.
diferente dessa. Aquela, ela se dispersou, sem trazer grandes resultados para melhorar até a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Mas desta vez não. Essa casa aqui ela não pode pousar como se nada aconteceu no último domingo. Nós temos a responsabilidade de não ampliarmos ainda mais a angústia dessas pessoas que estão desesperadas com o desemprego, que estão desesperadas com o processo de não poder arcar com as despesas dos filhos, de não poder mais ter um mínimo de qualidade de vida na área de saúde, educação, de segurança pública. Ora, senhor presidente, é um momento muito importante para o Congresso Nacional, porque nós não podemos exigir mais nada da população brasileira. Ela já deu por várias vezes mostras de que está disposta a mostrar a indignação com este governo. As pesquisas retratam exatamente percentuais em que nenhum presidente da República, desde a instalação da República no país, teve tamanha baixa de popularidade quanto a presidente Dilma. A rejeição estratosférica, o sentimento da população impedir a ela a renúncia, é aquilo que atinge a todos os setores da sociedade brasileira, que eles identificam como golpistas ou uma elite. Olha, senhor presidente, a que ponto está o grau de avaliação da presidente da República, que nos últimos pronunciamentos realmente tem deixado bem claro para todos que têm oportunidade de ouvi-la, que ela não está no seu melhor momento do ponto de vista de elaborar as suas ideias ou defender as suas convicções. Confusa. E agora parte para um ataque como que 71% da população brasileira, e provavelmente a próxima, nós teremos aí talvez um patamar de 81% de rejeição, como se isso tudo fizesse parte de uma elite golpista, como se o cumprimento da legislação brasileira, no que diz respeito às regras constitucionais, às normas constitucionais, que impõem limites a um presidente da República, que não pode se arvorar de baixar decreto para poder aí aprovar créditos especiais sem que tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional. Uma presidente da República que tem a ousadia de receber no Palácio do Planalto o representante da CUT, presidente da CUT, que assume o microfone com todo o emblema do brasão da República, bandeira do Brasil ao fundo, presidente da República ao lado, e lá se encastela dizendo que, se necessário for, se tiver alguma mudança para tentar tirar a presidente, nós vamos nos entrincheirar de armas nas mãos. Senhor presidente, o mínimo que ele deveria ter recebido naquela hora era a voz de prisão. O mínimo. Um cidadão presidente de uma central de trabalhadores. Lógico que isso não reflete o sentimento do trabalhador. Isso reflete o sentimento de um sindicalismo do PCC, que são alguns sindicatos do ABC Paulista, que acha que pode implantar no Brasil o mesmo sistema que eles implantaram ali naquela cidade. A sociedade brasileira não está aqui para ser amedrontada nem intimidada por presidente de CUT que acha que pode enfrentar o sentimento da população nas mobilizações e nas caminhadas, dizendo que o seu segundo exército da Dilma, o primeiro é o do MST, muito bem definido,
e também convocado pelo ex-presidente Lula, e agora o outro exército da Dilma, que é o da CUT, que se propõe a ameaçar o cidadão de armas nas mãos. Senhor presidente, é grave o momento que estamos vivendo. O desespero bateu. Eles não têm argumentos, eles não têm capacidade para explicar aquilo que foi a utilização do Caixa 2 nas campanhas eleitorais do PT, da presidente da República. A senadora que me antecedeu, eu gostaria muito que ela estivesse aqui no plenário para perguntá-la se a lei vale apenas para governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores e vereadores, e se a presidente da República não está incluída dentro das regras e das normas legais que regem o país. Quer dizer que quando o cidadão pratica uma campanha eleitoral e utiliza de Caixa 2 na campanha eleitoral, quando o governo usufrui da máquina de governo para se eleger, o resultado das urnas abona, convalida a sua eleição? Não. O resultado das urnas não convalida a fraude, o roubo, o estelionato, o Caixa 2. Pelo contrário, por isso que nós temos já vários governadores, políticos que ocuparam todos os cargos, julgados e destituídos da sua função para o qual foram eleitos, porque ficou claramente identificado o crime no período da campanha eleitoral. As pessoas não podem hoje dizer, eu passei pelas urnas, quer dizer que para passar pelas urnas, como disse a presidente da República num evento, se não me engano, no interior de Pernambuco, na campanha eleitoral nós fazemos o diabo. Ora, o que é isso, minha gente? E nós não acreditávamos que o diabo tivesse realmente esse tamanho que tem, senador. Realmente um diabo que destrói a Petrobras, que não tem limite, que assalta o Estado e que é capaz exatamente de tudo fazer, não em benefício do povo brasileiro, em benefício de um projeto de ordem pessoal, de um projeto partidário, de um projeto ideológico que cada vez mais a sociedade brasileira repudia. A presidente da República, ela não tem hoje interlocução com a população. A presidente da República é hoje uma liderança política encastelada, enclausurada dentro do Palácio do Planalto. Para fazer a Marcha das Margaridas, para lá estar presente, tinha que identificar as lideranças que podiam ter acesso ao recinto. Para chegar em qualquer lugar do Brasil, assim também é feito. Mas, ora, se nós estivéssemos tratando de um presidente da República que tivesse nos últimos meses de um governo, ou no seu último ano, nós ainda poderíamos dizer, tudo bem, vamos ter aí a complacência de deixar com que esse estrago caminhe apenas mais 6 meses. Mas, senhor presidente, nós estamos há 3 anos e 5 meses da próxima eleição, ou seja, da mudança do governo. O Brasil não suporta esse momento dessa insegurança jurídica generalizada, desse desencanto da população e, ao mesmo tempo, isto provocando cada vez mais um ciclo vicioso, onde não tem segurança jurídica, não tem investimento, aumenta-se o desemprego, caminhamos por uma hiperinflação e o governo ainda propondo votar no dia de hoje, aqui no plenário do Senado Federal, um projeto de lei com urgência constitucional de autoria da presidente Dilma para aumentar a carga tributária em cima dos empresários para ter que demitir funcionários? Ora, senhor presidente, é total falta de bom senso. É uma situação que deixa todos nós, sem dúvida alguma, preocupados, porque nós temos a responsabilidade, como líderes que somos, de achar um caminho para o país. Se a presidente da República tivesse uma visão de estadista, tivesse a noção da importância que é um governante não ter mais condições de credibilidade para governar, ela teria atitude, que é
sem dúvida nenhuma, das grandes pessoas ou de personalidades que sabem o que é uma presidência da República e a importância dela. Caminharia em reconhecer a sua incapacidade de representar o país e renunciaria o seu cargo para que nós pudéssemos convocar novas eleições e trazer aquele que pudesse ser o cidadão ou a cidadã a poder reorientar, aglutinar, recompor esse processo que hoje está conflituoso, sem dúvida alguma, totalmente dilacerado, e recuperar a economia brasileira. É por aí. Mas ela insiste em dizer que não renuncia, como se fosse um ato de coragem. Não, senhor presidente. Não tem coragem alguma quando a presidente, enclausurada no palácio, com todos os seus ministros, com toda aquela entourage, ali dizer que ela deve continuar mesmo. Ela deveria, pelo menos, ouvir a voz das ruas. Ela, pelo menos, teria que ter consciência da vida como ela é neste momento. Não ali naquela situação especial que ela vive como presidente da República, mas na realidade do cidadão, seja a viúva que já foi penalizada, trabalhadores que já perderam suas garantias e benesses, o cidadão empresário que é tributado cada vez mais, uma inflação desenfreada, a taxa de juros num cheque especial ultrapassando 300%, num cartão de crédito 400% ao ano. Então, senhor presidente, o que nós precisamos deixar claro é que este momento é um momento de mostrarmos que essa casa tem a responsabilidade, sim, de caminhar para um processo de achar uma saída dentro das regras democráticas e dentro da Constituição. A Câmara dos Deputados já não precisa mais de parecer de TCU para colocar a abertura de processo de cassação da presidente da República em apreciação, porque no momento que ela assina um decreto de crédito especial sem que ele seja aprovado pelo Congresso Nacional, descumpre a Constituição brasileira e descumpre, sim, aquilo que a Lei de Responsabilidade impõe. Nós aguardamos também que o ministro Fux retorne o processo que está tramitando no Tribunal Superior Eleitoral, onde já tiveram 2 votos favoráveis, caracterizando o uso indevido de dinheiro na sua campanha e no financiamento da sua campanha eleitoral. Seja qual deles chegar primeiro, senhor presidente, essa casa e o Congresso Nacional têm que estar aqui, cada vez mais, organizados, no sentido de buscar as lideranças que têm a preocupação com o país, não com um projeto individual, bolivariano, que tanto desastre e tanto prejuízo tem trazido à nossa nação. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que é com muita preocupação que eu assumo a tribuna na noite de hoje em dizer a Vossa Excelência que aquilo que assisti na Avenida Paulista ontem, conversando com as pessoas, esta casa não pode brincar com o sentimento da população brasileira. O momento é um momento de desassossego mesmo, de desencanto. E a classe política brasileira não pode frustrar milhões e milhões de brasileiros. A democracia prevê regras, normas para nós podermos caminhar dentro daquilo que nos impõe o Estado Democrático de Direito, mas, ao mesmo tempo, buscando uma saída que seja para que a população brasileira se sinta amanhã confortável para poder recuperar este momento delicado que é a crise que abala todo o país. Nós não temos, e para finalizar, presidente, nós não temos nenhuma crise internacional, nós não temos nenhum grave problema no país, nós só temos uma situação que precisa ser rapidamente reparada, que é exatamente o PT no governo, tutelado pelo ex-presidente Lula e comandado pela presidente Dilma Rousseff. Eles, ao saírem do poder, esse Brasil passa a respirar e no outro dia restabelece este país forte, com um povo corajoso, determinado e capaz de amanhã transformar esse Brasil naquilo que nós já transformamos.
não numa referência na área da agricultura, mas também no setor da indústria, do comércio, em todas as outras áreas, o Brasil vai poder crescer sem essa ingerência desrespeitosa do governo do PT, que só fez assaltar, destruir e acabar com a esperança da população brasileira. Mas como corajosos que somos e tementes a Deus, temos a certeza que o Brasil vai ressurgir desses 12 anos de governo Lula e, num curto espaço de tempo, recuperar tudo aquilo que perdemos nessa década e meia de desgoverno. Muito obrigado, presidente. Era o que eu tinha a dizer. Agradeço.